Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para início desta sessão ordinária. Com 15 dos senhores vereadores presentes e um vereador ausente, e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito à senhora primeira secretária proceder à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente. Temos projetos e um veto. O primeiro deles é um projeto de lei de autoria do prefeito Miguel Haddad, que autoriza convênio com o Estado, através da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, para implantação do projeto Academia ao Ar Livre no bairro Jundiaí Mirim. De autoria do prefeito Miguel Haddad, o projeto de lei que autoriza convênio com o Estado, através da mesma Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, para a implantação do projeto Academia ao Ar Livre na Vila Rami. Projeto de lei do prefeito Miguel Haddad, que altera a lei que criou o Instituto de Previdência do município de Jundiaí, o IPREJUM, para reformular o cálculo dos proventos de aposentadoria por invalidez. E, finalizando, o veto total ao projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Gastaldo, que prevê em ponto de parada de ônibus as melhorias que especifica. Esta é a matéria que nós temos, iniciando esta 168ª sessão ordinária. Muito bem, senhora primeira secretária. As listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídas aos senhores vereadores. As listas e correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Passemos então, senhoras e senhores, à ordem do dia. Solicito então aos senhores vereadores que registrem a presença para a ordem do dia. Cadê meu computador? Aí. Estou sem computador. Deixa eu registrar aqui do Silvio. Cadê o computador dele? Esse aqui é o seu? Vereador Paulo Sérgio, por gentileza, presença. Com 15 dos senhores vereadores presentes e um vereador ausente, havendo, pois, número regimental, passamos à ordem do dia. Tendo a ata da 167ª sessão ordinária, realizada em 9 de outubro de 2012, permanecido à disposição dos vereadores interessados pelo prazo regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramo-la aprovada. Senhores vereadores, eu vou suspender a sessão por até 10 minutos, se necessário, pois existe uma questão regimental interna que nós precisamos solucionar, haja vista aí a saída do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que ocupava a então primeira vice-presidência, e a necessidade desta casa novamente rever os critérios e fazer a votação para a eleição do primeiro vice-presidente e do segundo vice-presidente. Então, nós vamos suspender a sessão pelo período de até 10 minutos, se necessários, para haver uma discussão interna e logo em seguida nós retomamos. Solicito, então, dos senhores vereadores que nos acompanhem até o Salão Nobre para a gente poder discutir. A sessão está suspensa.
Senhoras e senhores, declaro reabertos os trabalhos dessa sessão ordinária. Pois bem, como dito antes dessa nossa pausa, antes de passarmos aos itens da ordem do dia, nós vamos proceder à eleição do primeiro novo vice-presidente dessa casa. A Justiça Eleitoral declarou a perda de mandato do vereador do cidadão Enivaldo Ramos de Freitas, que ocupava na mesa o cargo de primeiro vice-presidente. Esta fase desta sessão ordinária é destinada a eleger o novo primeiro vice-presidente, pela maioria absoluta dos senhores vereadores, pelo voto público e nominal. Não alcançada a maioria absoluta, os dois primeiros colocados concorrerão novamente, considerando-se eleito o mais votado nesse escrutínio, ou, havendo empate, o mais votado no escrutínio para a legislatura. Um segundinho só que eu vou solicitar, em instantes com a chegada da senhora primeira secretária, que proceda a chamada para eleição. Solicito, então, a senhora primeira secretária proceder à chamada para eleição. Pois não, senhor presidente. Vereadora Ana Tonelli, para o cargo de primeiro vice-presidente, eu voto no vereador Marcelo Gastaldo. Vereador Domingos Fontebasso. Marcelo Gastaldo. Marcelo Gastaldo. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Marcelo Gastaldo. Vereador Durval Orlato. Marcelo Gastaldo. Vereador Presidente Fernando Bardi. Marcelo Gastaldo. Marcelo Gastaldo. Vereador Gustavo Martinelli. Marcelo Gastaldo. Vereador José Aparecido dos Santos. Marcelo Gastaldo. Vereador José Carlos Ferreira Dias. Voto no Marcelo Gastaldo também. Voto para o vereador Marcelo Gastaldo. Vereador José Galvão Braga Campos. Vereador Tico. Marcelo Gastaldo. Eu engasgo no nome dele e ele engasga no voto. Vereador Júlio César de Oliveira. Vereador Leandro Palmarini. Marcelo Gastaldo. Vereador Marcelo Gastaldo. Meu voto vai para Marcelo Gastaldo. Vota em si próprio Marcelo Gastaldo. Vereadora Marilena Negro. Vereador Dr. Paulo Sérgio Martins. Vereador Marcelo Gastaldo. Vereador Pastor Roberto Conde Andrade. Vereador Marcelo Gastaldo. E vereador, segundo secretário, Silvio Hermani. Vereador Marcelo Gastaldo. Vereador Marcelo Gastaldo. Senhor presidente, segunda chamada, vereador Júlio César de Oliveira. Ausente. Vereadora Marilena Perdiz Negro. Ausente. Senhor presidente, 14 senhores vereadores votaram no vereador Marcelo Gastaldo para a função de primeiro vice-presidente. Pois bem, senhora primeira secretária. Então, para o cargo de primeiro vice-presidente, haja visto o resultado desta eleição, declaro eleito e empossado o vereador Marcelo Gastaldo para exercer até o final desse mandato a função de primeiro vice-presidente desta casa. Aproveito a oportunidade para cumprimentar o eleito pela vitória e o plenário pela ordem dos trabalhos desta eleição. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Marcelo Gastaldo. Só queria agradecer aos pares pela votação e o que competir a esse primeiro vice-presidente à disposição da Câmara para os trabalhos. Obrigado, senhor presidente. Pois bem. Necessário também se faz, haja vista aí a saída do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, a composição das comissões internas dessa casa. Então, a Justiça Eleitoral declarou a perda do mandato de vereador do cidadão Enivaldo Ramos de Freitas, que no Legislativo integrava 4 comissões permanentes e presidia uma delas. Esta fase desta sessão ordinária é destinada à homologação plenária
pela maioria absoluta dos senhores vereadores, por voto público e nominal, de alterações nessas comissões permanentes na forma seguinte: como integrante na Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, o vereador José Aparecido dos Santos. Como novo integrante e presidente da Comissão de Transportes e Trânsito, o vereador José Aparecido dos Santos. Como integrante da Comissão de Defesa do Consumidor, o vereador José Aparecido dos Santos. E como integrante também da Comissão de Segurança Pública, o vereador José Aparecido dos Santos. Eu solicito, então, agora que a senhora primeira secretária proceda à chamada para votação, para que se possa referendar, né, na forma que foi proposta aqui por essa presidência, a composição das comissões aqui declinadas. Então, questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Senhor presidente, por ocasião da chamada, então, os senhores vereadores deverão responder de acordo? De acordo. Correto, obrigado. Vereadora Ana Tonelli, de acordo. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto, de acordo. Vereador Domingos Fontebasso, de acordo. Vereador Durval Orlato, concorda também. Vereador Presidente Fernando Bardi, De acordo também. de acordo. Vereador Gustavo Martinelli, de acordo. Vereador José Aparecido dos Santos, de acordo. Vereador José Carlos Ferreira Dias, de acordo. Vereador José Galvão Braga Campos, também concorda. Vereador Júlio César de Oliveira. Vereador Leandro Palmarini, de acordo. Vereador Marcelo Roberto Gastaldo, de acordo. Vereadora Marilena Negro. Vereador Dr. Paulo Sérgio Martins, de acordo. Vereador Pastor Roberto Conde Andrade, de acordo. E vereador Silvermani, segundo secretário, de acordo. Senhor presidente, segunda chamada. Vereador Júlio César de Oliveira, ausente. Vereadora Marilena Negro, ausente. Senhor presidente, o resultado da votação: 14 senhores vereadores votaram de acordo com a proposta de Vossa Excelência. Pois bem, concluída a votação e apurados os votos, declaro homologado pelo plenário a alteração das comissões permanentes da seguinte forma: como novo integrante da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, o vereador José Aparecido dos Santos. Como presidente, novo integrante da Comissão de Transportes e Trânsito, o vereador José Aparecido dos Santos. Como integrante da Comissão de Defesa do Consumidor, o vereador José Aparecido dos Santos. E, por último, como integrante da Comissão de Segurança Pública, o vereador José Aparecido dos Santos. Portanto, senhoras e senhores vereadores, está concluída esta fase da nossa sessão. Logo em seguida, vamos também, essa mesa recebe um ofício oriundo do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, com a indicação da nova liderança de bancada. Passando assim a figurar da seguinte forma: como líder da bancada do Partido Trabalhista Brasileiro, o vereador Marcelo Roberto Gastaldo, e como vice-líder, o vereador José Aparecido dos Santos. Senhoras e senhores, então vamos passar à pauta do dia. O primeiro item da nossa pauta do dia é o veto total do senhor prefeito municipal ao projeto de lei número 10.471 de 2009, do vereador Paulo Sérgio Martins, que prevê na administração pública serviço de intérpretes para pessoas com mudez ou deficiência auditiva ou visual. Está em discussão o veto. Com a palavra o vereador Martins. Presente veto ao meu projeto de lei número 10.471, prevê na administração pública serviço de intérpretes para pessoas com mudez ou deficiência auditiva e visual. O projeto foi considerado ilegal, inconstitucional. Mesmo assim, é de extrema importância a discussão do presente projeto. Deixo os colegas à vontade na votação. Vindo o veto, realmente, ele onera o poder público. Porém, fica aqui a ideia de que o próprio poder público possa dar
possa dar ênfase a esse tipo de situação. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Só anunciar a presença dos vereadores eleitos, eu não sei se já foi feito, o Zé Adair, o Purgato, o Márcio Cabeleireiro, dando as boas-vindas aqui para a próxima legislatura, sejam bem-vindos. E retornando ao projeto, é um projeto ilegal, inconstitucional, eu acredito que haja realmente um óbice aí, tentamos fazer com que se discutisse tal projeto, que é de extrema importância. Porém, espero do Executivo, e transformaremos isso em indicação, espero que o Executivo implemente tal atitude. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem, vereador Paulo Sérgio Martins. Está em discussão o veto total do projeto de lei 10.471. Em votação. Muito bem, senhores, vamos proclamar o resultado. Com 13 votos favoráveis, 2 vereadores ausentes e essa presidência regimentalmente não vota, está mantido o veto total ao projeto de lei número 10.471 de 2009, do vereador Paulo Sérgio Martins. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Silverman. Fiz um requerimento de congratulações, mas também gostaria que fosse lembrado, ontem foi o Dia dos Professores, gostaria que a sessão de hoje fosse dedicada a essa importante classe que, na verdade, forma todas as profissões do nosso país. Muito obrigado. Muito bem, vereador Silverman, então vamos dedicar a sessão de hoje, né, à memória e à lembrança desses valorosos profissionais que são os professores. Próximo item da nossa ordem do dia, veto total ao projeto de lei de número 10.838 de 2011, do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que exige das academias de ginástica medidas de higiene. Está em discussão o veto total. Em votação. Pois bem, senhores, vamos proclamar o resultado. Com 11 votos favoráveis, 3 dos senhores vereadores ausentes e essa presidência, 4 dos senhores vereadores ausentes e essa presidência regimentalmente não vota, está mantido o veto total ao projeto de lei de número 10.838 de 2011, do vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Eu vou solicitar ao vereador Tico que ocupe, por gentileza, a presidência, para a votação do próximo item, em se tratando de um projeto de lei de autoria desse vereador. Bom, está em discussão o veto total ao projeto de lei 11.041, de 2011, do vereador Fernando Bardi. Exige a apresentação de documentos pessoais para ingresso e hospedagem em hotéis, motéis, pousadas e estabelecimentos similares. Está em discussão. Solicito a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Bardi. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou ocupar rapidamente essa tribuna
para solicitar dos senhores e defender a ideia do projeto. O senhor prefeito municipal houve por bem vetá-lo, entendendo que não é de competência desse legislativo estabelecer critérios nesse âmbito, nessa seara, em se tratando da exigência de documentos pessoais de identificação àquelas pessoas que pretendam se utilizar dos serviços de hotéis, motéis, pousadas e estabelecimentos similares. A medida e o que orientou, o que norteou a nossa intenção nesse projeto foi sempre buscar zelar pela segurança. Segurança não só daqueles cidadãos que já estão hospedados, como segurança num contexto geral para a cidade, exigindo que pessoas que aqui vêm, mesmo em trânsito rápido, que se identifiquem, que declarem o propósito da estada no nosso município. Isso já foi lei estadual, que não sei por que razões ela acabou caindo em desuso. Mas todos nós aqui, que recentemente tivemos oportunidade de se hospedar em hotéis com alguma categoria, tá certo? Todos nós somos obrigados a preencher uma ficha de entrada. E nessa ficha de entrada você se declara ali, você declara o seu nome, você identifica, né, o seu número de documentos, o número do seu RG, o número do seu CPF, e inclusive tem até uma pergunta interessante: a que razão você está na cidade? Se você está ali a trabalho, se você está a passeio, se você está a estudos, tá certo? E inclusive a sua procedência, de onde você vem, a cidade de sua origem. Quer dizer, recentemente eu tive a oportunidade de me hospedar num hotel e preencher essa ficha. Quer dizer, não há problema nenhum, eu acredito, na pessoa declarar por que motivo está, né? Ou se identificar quando toma esse serviço prestado, de tal sorte a manter esse cadastro. Aí muita gente vai pensar, puxa vida, então, né? Então o sujeito vai num hotel, tem que apresentar lá a identidade. Mesmo quem vai em circunstâncias pouco ortodoxas, né? Está ali, a placa do seu carro está sendo filmado, ou você acha que não tem uma câmera de segurança na porta lá, filmando todo mundo que entra ou que sai, que se for necessário identificar, né, havendo um contexto de problema, a polícia vai estar lá, podendo fazer o seu trabalho e identificar eventuais criminosos. Então eu gostaria de solicitar aos senhores vereadores, na medida do possível, que me ajudassem na derrubada desse veto do senhor prefeito, porque se trata de uma iniciativa de particulares, que não onera o poder público em absoluto. Quer dizer, são os particulares proprietários desses estabelecimentos, inclusive eu tive a oportunidade de previamente consultá-los, e nenhum deles é contrário a essa medida, né? Não é contrário. Dizem eles que isso vem sim, de certa forma, a garantir até a segurança do próprio negócio, de tal maneira a impedir, né, que pessoas com objetivos estranhos ou com objetivos até criminosos venham a tomar esse serviço e se hospedar. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Continua em discussão o veto total ao projeto de lei 11.041 de 2011 do vereador Fernando Bardi. Com a palavra o vereador Paulo Sérgio Martins. Senhores vereadores, senhor presidente, público presente, o veto total, vamos apreciar agora o veto total, projeto de lei 11.041, de autoria do vereador Fernando Bardi, que exige a apresentação de documentos pessoais para ingresso e hospedagem em hotéis, motéis, pousadas e estabelecimentos similares. O presente projeto de lei, ele foi considerado, se não me falha a memória, vereador Bardi, ilegal e inconstitucional, porém de uma forma errônea. Não existe aqui a inserção no poder privado, ou seja, nos hotéis, motéis similares, de algo por parte do poder público. Nós temos várias leis onde o poder público ele legisla e interfere na iniciativa privada. Não vejo qualquer óbice, não existe vício de iniciativa nem de ilegalidade. Nós acabamos por manter o veto de 2 projetos que eram ilegais e constitucionais. Agora, neste presente, além da legalidade, que eu não vejo nenhuma ilegalidade, nenhuma inconstitucionalidade, eu vejo a importância do presente projeto vingar. Dessa forma, ajuda muito a polícia na investigação de crimes, como o pastor Roberto Conde sempre fala, combate também a pedofilia, combate o rufianismo, combate a prostituição. A prostituição não é crime, mas o rufianismo, a exploração da prostituição é crime. Então, eu acho que é um projeto muito bom, vereador Bardi. Parabéns pelo projeto. E tem desse vereador aqui a derrubada do veto. E peço aos senhores vereadores a derrubada do mesmo, porque ele é de suma importância para a nossa cidade
e espero que vingue realmente. E se vier uma ação direta de inconstitucionalidade, o que eu acho difícil, porque toda vez o poder público interfere na iniciativa privada. Isso é normal. Quando se faz uma lei, alguém é ferido, alguém tem um desgaste. Então, não existe óbice nenhum para que o presente projeto vá à frente e o veto seja derrubado. Parabéns, vereador Bardi. Continua em discussão o projeto de lei 11.041/2011, com a palavra a vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, senhores vereadores, presente projeto de lei cuja ementa já foi lida por Vossa Excelência, que exige apresentação de documentos pessoais para ingresso e hospedagem em hotéis, motéis, pousadas e estabelecimentos similares. Entendo, em que pese não podermos falar mais no âmbito do projeto, uma vez que estamos discutindo o veto, mas eu acho que vale a pena sim entrarmos um pouquinho no mérito dele, porque, como disse o doutor Paulo Sérgio, isso vai impedir que menores, principalmente, adentrem em locais impróprios. Tínhamos na Senador Fonseca, e o doutor Paulo Sérgio se lembra muito bem, a frequência horrorosa que havia naquele local, e principalmente de menores. Quanta coisa ilícita foi apreendida lá. Por quê? Porque não havia a exigência da documentação, da identidade, para que as pessoas lá adentrassem. Então, eu acho que o mérito do projeto é muito bom, e eu não concordo também com o veto, em que pese o Executivo haver acompanhado o veto aqui do Legislativo. E como diz bem doutor Paulo Sérgio, mesmo que seja arguida a inconstitucionalidade, com certeza o Tribunal de Justiça não iria acatar, porque muitas vezes nós estamos vendo a ingerência, sim, do poder público nos órgãos privados do nosso município. Então, cumprimento o vereador, presidente da Casa, hoje, o doutor Bardi, pela apresentação do presente projeto, e até acho que ele o fez porque tem conhecimento de causa, tanto quanto o doutor Paulo Sérgio, da frequência irregular nesses locais no nosso município. Essas as nossas considerações, senhor presidente. Votarei pela derrubada do veto. Continua em discussão, projeto de lei 11.041/2011, com a palavra vereador pastor Roberto Conde. Senhor presidente, senhores vereadores, subo essa tribuna dizendo que vou derrubar o veto, porque reconheço que esse projeto de lei é de suma importância na luta, doutor Paulo Sérgio, doutor Bardi, do combate à pedofilia, porque existe a pedofilia na internet, a gente sabe, mas nos motéis, nos hotéis e pousadas, nós sabemos que é um cenário propício para o crescimento dessa prática. E esse projeto, nós não podemos falar do projeto, né? Mas sim do veto. Eu não concordo com ele, acho que Jundiaí teria que dar esse exemplo para as demais cidades, uma vez que o Brasil é o campeão em pedofilia. O Brasil detém esse recorde. Antes de subir nessa tribuna, eu estava vendo na internet, ele ostenta o título de país campeão de pedofilia. E quem tem um caso desse na família sabe quanto constrangedor é. Então, um projeto de grande alcance, e eu vou votar para derrubar esse veto, uma vez que eu acho de suma importância que esse projeto vai facilitar a Polícia Civil, a DDM e tantas outras áreas, Conselho Tutelar da nossa cidade, no combate à prostituição infantil, no combate principalmente à pedofilia, né? É um projeto que vai direto contra a pedofilia. Então, vou votar na derrubada do veto. São as palavras do vereador pastor Roberto Conde. Continua em discussão, com a palavra vereador José Carlos Ferreira Dias. Já tem, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente aqui nesta manhã,
Veto total ao projeto de lei 11.041/2011, do nobre companheiro Fernando Bardi, que exige a apresentação de documentos pessoais para o ingresso e hospedagem em hotéis, motéis, pousadas e estabelecimentos similares. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vejo aqui a preocupação do nobre companheiro, autor do projeto, e falo mais um pouco referente ao mérito do projeto. É excelente e sou favorável à derrubada desse veto, senhor vereador, delegado Paulo Sérgio Martins. Aí nós estamos fazendo aquilo que realmente é de interesse dos próprios comerciantes, a fiscalização de cada um dos seus comércios. E, portanto, isso não fere nada os cofres do poder público, aqui como citado. E eu até fico admirado um projeto desta qualidade ser vetado pelo senhor prefeito. Mas aqui vale a voz de todos nós aqui, fomos eleitos representantes do povo para defendermos o próprio povo. Então, portanto, eu quero aqui defender esse projeto, vou ser favorável à derrubada do veto do senhor prefeito e quero que esse projeto de lei tenha, sim, aquilo que realmente a população precisa, que é a segurança. E a segurança é importante para nós, porque hoje a gente analisa, muitas vezes, o que tem a pessoa fornecer seus números de documentos. É importante, desde quando ele está de acordo com tudo aquilo que realmente precisa dentro de um país, dentro de um município, dentro de um estado no qual nós estamos. Eu acho que é obrigatório de cada um de nós fazermos aquilo que é importante para cada um de nós também. Então, portanto, vou votar favorável o nobre companheiro e a derrubada do veto do senhor prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, vereador Zé Dias. Continua em discussão o veto total, projeto de lei 11.041 de 2011. Não havendo mais oradores, eu coloco em votação o veto total, projeto de lei 11.041 de 2011, do vereador Fernando Bardi. Exige apresentação de documentos pessoais para ingresso e hospedagem em hotéis, motéis, pousadas e estabelecimentos similares. Em votação, senhores. Com 12 votos contrários, 3 vereadores. Agora sim, com 13 votos contrários, 3 ausentes, 2 ausentes, essa presidência aqui regimentalmente não vota, está rejeitado o veto total ao projeto de lei 11.041 do vereador Fernando Bardi. Parabéns, vereador Fernando Bardi. Projeto que realmente contribui com as causas da nossa cidade, viu, vereador? Parabéns. Não votei porque estou na presidência nesse momento, mas se votasse, acompanharia Vossa Excelência. Peço a Vossa Excelência que retorne à presidência, por favor. Senhoras e senhores, vamos dar continuidade à nossa ordem do dia. O próximo item é o veto total ao projeto de lei complementar de número 927 de 2011, do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que altera o Código de Obras e Edificações para prever detector de metais em escolas. Está em discussão o veto total. Está em votação.
Muito bem, senhores, vamos proclamar o resultado. Com 13 votos favoráveis e 2 vereadores ausentes, e essa presidência regimentalmente não vota, está mantido o veto total ao projeto de lei complementar número 927 de 2011, do vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Próximo item da nossa pauta do dia, o projeto de lei do número 10.461 de 2009, do vereador José Galvão Braga Campos, o Tico, que exigem estabelecimento de venda e manipulação de alimentos e instalação de dispensador de álcool gel antisséptico. Está em discussão o projeto de lei. Está em votação. Pois bem, senhores, com 11 votos favoráveis, 4 senhores vereadores ausentes e essa presidência regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.461 de 2009, do vereador José Galvão Braga Campos, que exige em estabelecimento de venda e manipulação de alimentos a instalação de dispensador de álcool gel antisséptico. Próximo item da nossa pauta do dia é o projeto de lei de número 10.487 de 2009, também do vereador José Galvão Braga Campos, o Tico, que exige tacógrafo no veículo de transporte escolar. Está em discussão o projeto de lei. Em votação. Está conseguindo votar? Está conseguindo votar? Pois bem, senhores vereadores, com 12 votos favoráveis, 3 dos senhores vereadores ausentes e essa presidência regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.487 de 2009, do vereador José Galvão Braga Campos, que exige tacógrafo no veículo de transporte escolar. Próximo item da nossa pauta é o projeto de lei de número 10.991 de 2011, de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, que prevê divulgação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, pelas escolas respectivas. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra o vereador José Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, projeto de lei 10.991, de autoria do vereador Zé Dias, que prevê divulgação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica pelas escolas respectivas. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, EDEB, é um eficiente programa de avaliação da qualidade de ensino aplicado nas escolas do Estado de São Paulo e deve ser acompanhado de perto pelos pais. Somente assim terão condições de saber com exatidão como se comportam seus filhos nos estudos. E mais do que isso, o nível de aproveitamento dos estudantes em geral, bem como da escola que frequentam. Não divulgação dos resultados impede que os pais possam acompanhar mais de perto o processo de aprendizagem de seus filhos e também a qualidade do ensino a eles prestados. Então, senhor presidente, senhores vereadores,
É um projeto importantíssimo e eu espero dos senhores vereadores a aprovação deste projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador José Dias. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.991 de 2011 do vereador José Dias. Em votação. Pois bem, senhoras e senhores, com 11 votos favoráveis, com 12 votos favoráveis, 3 dos senhores vereadores ausentes e essa presidência regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.991 de 2011, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que prevê divulgação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, pelas escolas respectivas. Próximo item e último dessa nossa pauta, o projeto de lei de número 11.129, de 2012, do vereador Paulo Sérgio Martins, que institui a campanha Meu Vizinho Tá de Olho, que agora parece que houve uma pequena alteração, né? Vizinho Solidário, de cooperação mútua pela vigilância do bairro. Está em discussão. Pois não, vamos então primeiro ler a emenda ao projeto de lei, que altera a denominação da campanha para Vizinho Solidário e prevê logotipo correlato. Está em discussão o projeto de lei e a sua emenda. Com a palavra, o seu autor, vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, trata-se do projeto de lei 11.129, de minha autoria, que institui a campanha, agora com a ementa, né, Vizinho Solidário. É uma campanha simples, o projeto ele é legal, ele é constitucional. Esse projeto, numa das visitas a um bairro, mais especificamente o Jardim Thanos, onde estava havendo uma grande incidência de furto, foi pedido pelo próprio pessoal daquele bairro. Tivemos também no Jardim Itália, né, uma alta incidência de furtos, e nós queremos implementar principalmente nesses dois bairros. É simples. O ladrão, a gente tem que pensar a cabeça do ladrão. Quando ele vai furtar algum lugar, ele primeiro visualiza se tem câmeras, se tem vigilância, se tem monitoramento, se a guarda municipal está presente, se a polícia militar, a polícia civil, existe até um logotipo que vai ser instalado. Ele vendo isso, e um vizinho, dando no bom sentido, olhando pelo outro, né, você inibe a presença de ladrões, batedores de carteira, pessoas que furtam as casas, qualquer tipo de meliante que hajam nesse sentido. É um projeto de lei muito simples, que vem agora com o apoio de algumas organizações não governamentais, com o apoio do próprio CONSEG, poder ajudar a Polícia Civil, a Polícia Militar, os vigilantes noturnos, a coibir a prática de furtos e roubos. Tem uma alta incidência hoje, vamos inclusive dar uma palestra e tentar implantar isso no Jardim Paulista, onde se um vizinho ficar de olho, comunicar, ter acesso rápido à polícia, principalmente ter o atendimento rápido da polícia, consegue se inibir. E várias cidades já têm esse projeto de lei, tivemos o cuidado de verificar, de autoria do próprio vereador, uma vez que não é ilegal e inconstitucional, é apenas uma instituição de campanha, visando também dar palestras, conversar, integrar a comunidade, para que se coíba a prática delituosa em certos locais. E isso tem dado certo em muitos locais, nós temos várias cidades. No bairro da Lapa, por exemplo, numa localidade do bairro da Lapa, um setor do bairro da Lapa, teve a queda do índice de furtos à residência e roubos à residência de cerca de 85%. Então, quando a gente faz alguma coisa em termos de segurança, a gente procura verificar se existe viabilidade, e aqui existe, e se existe realmente, faz com que realmente se efetive. Com esse projeto de lei, visamos integrar mais a comunidade e colocar a comunidade mais próxima das polícias. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, espero o voto favorável dos senhores, uma vez que o projeto é legal e constitucional. Continue em discussão o projeto de lei de número 11.129, 2012, do vereador Paulo Sérgio Martins. Com a palavra, o vereador José Dias.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, projeto de lei do nobre companheiro Paulo Sérgio Martins, projeto de lei 11.129, que altera a denominação da campanha para Vizinho Solidário e prevê logotipo correlato. É importante esse projeto, gente, porque está no corpo do projeto que outras cidades também abraçaram a causa e está dando certo. Porque nossa cidade, Jundiaí, também, com certeza, fará o mesmo para os nossos munícipes. E aqui é importante, princípios, vigilância solidária. O projeto da vigilância solidária pressupõe a observância de princípios básicos que norteiam as atividades da comunidade e da própria polícia. São eles, a união. Pelo princípio da união, as pessoas da comunidade passam a entender que sozinha tem muito menos força do que todo o grupo e passam a colaborar umas com as outras, pois entende que o problema de uma pode ser o problema de outra no futuro. A colaboração, os princípios da colaboração, parte da premissa de que muitos delitos não teriam lugar se as pessoas passassem a colaborar mais entre si, e principalmente com a polícia, no sentido de protegerem-se mutuamente e favorecerem informações. Eu acho que isso é importante, vereador, autor do projeto. Um projeto simples e com grande alcance à sociedade, principalmente a sociedade jundiaense. Eu, desde o começo, sempre falei para Vossa Excelência, sou favorável ao projeto, o mérito do projeto, e vou votar favorável. Um projeto que realmente eu parabenizo a Vossa Excelência, a sua equipe de trabalho, que está sempre de olho daquilo que realmente a população nos cobra. Principalmente o senhor tem duas responsabilidades, ou até mais, que é um delegado de uma cidade como Jundiaí e também um vereador da nossa cidade. Eu fico feliz e me espelho também em Vossa Excelência, que eu aprendo muito. Então, senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Com certeza, vou votar no projeto de lei, porque o projeto é muito bom. E, com certeza, sendo bom, a aprovação, com certeza, é dos demais vereadores. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Pois bem, vereador, continua em discussão o projeto de lei do número 11.129 de 2012, do vereador Paulo Sérgio Martins. Não havendo mais quem queira utilizar a palavra, está em votação. Muito bem, com 12 dos senhores vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes e essa presidência regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 11.129 de 2012 do vereador Paulo Sérgio Martins. Portanto, está vencida então esta fase da nossa sessão ordinária. Ah, pois não, perdão. Nós temos também que passar a votação da emenda, a emenda de número 1 ao projeto de lei de número 11.129. Está em votação. Pois bem, senhores vereadores, com 10 votos favoráveis, 1 voto contrário, 4 dos senhores vereadores ausentes e essa presidência regimentalmente não vota, está aprovada a emenda número 1 ao projeto de lei de número 11.129 do vereador Paulo Sérgio Martins. Senhoras e senhores vereadores, não temos hoje, na nossa sessão, requerimentos de alçada do plenário. Então, eu solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o grande expediente.
Pois bem, com 13 dos senhores vereadores presentes e 3 vereadores ausentes, vamos passar então ao grande expediente. Com a observação que os senhores oradores terão 10 minutos cada um deles. O primeiro vereador inscrito é o vereador Paulo Sérgio Martins. O vereador Paulo Sérgio Martins dispensa a palavra. Segundo vereador inscrito, o vereador Antônio Carlos Pereira Neto, o Doca. O vereador Doca também dispensa a palavra. Terceira vereadora inscrita, a vereadora Ana Tonelli. Dispenso o uso da palavra, A vereadora presidente. dispensa a palavra também. Próximo vereador inscrito, o vereador Leandro Palmarini. O vereador dispensa a palavra. Próximo vereador, vereador Silvio Hermani. Dispenso o uso da palavra. Também dispensa. E por último, vereador inscrito, vereador José Dias. Senhor presidente, eu dispenso o uso da palavra no grande Vereador José expediente. Dias dispensa também o uso da palavra. Pois bem, senhores, vencida então todas as etapas dessa nossa sessão, solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento. Fazer um tour por aí. Vereador Zé Dias, vereador Tico, vereador Mingo, por favor. Vereadora Marilena. Muito bem, senhores vereadores. É uma sessão rápida e brilhante, né, como cometa. Com 12 dos senhores vereadores presentes e um vereador ausente, e sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Como enterro de pobre.